Fala aí, seus peixão, beleza? Estou aqui para celebrar o primeiro título desse canal. Um título sub-20, tá? Lógico, tem que botar cada quadro no seu quadrado. Santos campeão sub-20, campeão do Paulista sub-20 em cima do Corinthians. Uma ótima campanha, tá? Vou falar da campanha como um todo aqui. Dá parabéns aí pros meninos, pro Buião que assumiu uma bucha ali depois que o Orlando Ribeiro subiu pro profissional, né? Rearmou o time. É um técnico enérgico, cobrou bastante e tem que continuar no comando aí pra Copinha, né? Mas o Santos venceu, o Paulista Sub-20 venceu bem. Essa temporada do Sub-20 foi boa, o Santos teve bons resultados e eu preciso falar principalmente do renascimento do Ivonei. O Ivonei que é muito criticado por quem não acompanha a base. O Ivonei que no Santos profissional foi usado como primeiro volante muitas vezes, no máximo segundo volante, e ele é meio atacante, cara. Então assim, nessa temporada o Ivonei marcou mais de 25 gols, deu mais de 20 assistências. É obviamente que a gente está falando de um jogador que jogou no Sub-20. O profissional é de outro jeito, mas é um cara que precisa ser testado na posição dele. Quando for jogar no profissional, jogar na posição que ele exerce. Pode ser quebrar um galho em outras posições? Pode. Mas é um cara que joga perto do gol, é um cara que chega pra bater, é um cara que finaliza muito, é um cara que dá o último passe. Então ele não pode jogar tão longe da área como ele jogou no profissional. E obviamente quando o torcedor é desesperado, olha pro moleque, não acertou 3 passes, já vira uma pereba e não pode mais jogar. Enfim. Excelente temporada do Ivonei, tá de parabéns o renascimento, capitão do time, ergueu a taça de campeão. Parabéns, Ivonei, cara, pelo seu renascimento, tomara que se dê muito certo no profissional, beleza? E parabéns para todo mundo do elenco, cara, do Edu Araújo ao Fernandinho, que também melhorou muito comparado ao Fernandinho da Copa São Paulo. Ele fez uma jogada nesse jogo aí que se ele faz aquele gol, cara, ia ser espetacular, a bola bateu na trave. Grande jogo do Fernandinho, o cara que teoricamente é reserva, porque o titular seria o Patati junto com o Miguelito, mas teve que jogar o Fernandinho porque o Patati acabou se machucando. Fernandinho que teve uma ascensão muito boa desde a Copa São Paulo, que ele não foi muito bem, e vira uma esperança. Eu acho que ele tem que jogar a Copinha e pode ser um cara interessante aí para análise, pelo menos para a próxima temporada também. Tá? Não colocaria ele no profissional, mas eu acho que é um cara interessante, dado o crescimento técnico que ele teve nesse campeonato, tá bom? Enfim, o Sub-17 chegou até a semifinal também, acabou eliminado pelo Grêmio aqui em Santo André. Perdeu, né? Empatou fora, acabou perdendo aqui em Santo André depois de ter aberto 1-0, acabou tomando a virada, mas também excelente resultado e como a gente diz, a base é para revelar jogadores, tá? Tem o PP Firmino, que é muito bom jogador do Sub-17 também, que é um cara que estava até alternando entre o Sub-17 e o Sub-20, e o Santos que teve jogadores no Sub-20 que acabou perdendo. O titular da posição, que era o Renier, que estava jogando de falso 9 muito bem, acabou rompendo os ligamentos do joelho, também ficou fora. Então assim, tem talento na base do Santos. De novo, o Santos consegue ter uma base com talento, uma base talentosa. Os títulos, obviamente, são importantes, mas o importante sempre é revelar. E o Santos tem tendência para revelar bons jogadores para as próximas temporadas. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre jogadores interessantes para o Santos já subir, nem passar pela Copa São Paulo, jogar já aí pro profissional, começar a fazer pré-temporada. Por quê? Porque a pré-temporada começa exatamente daqui 1 mês e 3 dias. Dia 15 de dezembro começa a pré-temporada do Santos. Então assim, a gente já tem que preparar esse time para jogar a pré-temporada com esses meninos, né? Possivelmente o novo técnico do Santos será o Maurício Barbieri, embora o presidente Andrés Ueda falou que não conversou com ele, meteu aquele migué, né? A gente já sabe, né? Provavelmente segunda ou terça-feira ele deve ser anunciado como técnico do Santos. Mas enfim, não é o meu primeiro nome, eu não acho também esse horror todo como muita gente está falando, mas é um cara que tem trabalhos ruins e tem um trabalho muito bom com uma temporada ruim agora, né? Ele fez uma temporada ano passado muito boa com o Bragantino, muito boa mesmo, tá? Foi finalista sul-americana, ficou no G4 do Brasileirão, a gente tem que levar isso em consideração, tá? Mas é um clube sem pressão. O Bragantino é um clube que não tem pressão, cara, não tem pressão. Você tem a pressão local da torcida que é pequena, gente. É uma torcida irrisória, então assim, é diferente de você pegar um Santos totalmente em crise, crise política, crise técnica, crise de identidade, crise de um monte de coisa, como eu falei no último vídeo. Mas eu acho um técnico promissor. Pode dar errado? Claro que pode.
pode dar errado. Mas, por exemplo, o Abel Ferreira elogiou muito o Barbieri, fala que faz um jogo muito bom, jogo posicional, que eu não sou muito fã do jogo posicional, gosto de jogadores mais soltos, mas eu entendo que o jogo posicional também funciona. O Guardiola joga o jogo posicional, né, e funciona. Então a gente tem que entender, né? O jogo posicional é basicamente o jogador ele fica dentro de um quadrado imaginário, dentro do campo, e é ali que ele faz as funções dele, entendeu? Ele não sai daquela posição. Por exemplo, ele não sai daquele espaço pré-determinado pelo treinador. Isso no campo de ataque e no campo de defesa, tá bom? Mas ele fala que, por exemplo, o Abel falou que o Barbieri é muito bom, né? É o melhor do Brasil no jogo posicional. Então a gente tem que levar em consideração também, né? Não tanto ao céu quanto ao inferno, a gente tem que saber analisar. Pode vir e dar muito ruim por causa da pressão que o clube é. O Santos é uma panela de pressão, cara. É uma bomba relógio mesmo, né? Precisa de alguém com respaldo e confiança para mandar ali dentro. E eu não sei se o presidente do Santos vai dar esse respaldo e confiança pro Barbieri fazer o trabalho dele. Se numa eventual derrota, como o Sampaoli tomou do Ituano, de 5-0, se ele vai bater no peito e deixar o técnico chamar a responsabilidade como o Sampaoli fez, né? Eu acho que a torcida vai dar respaldo desde que o time apresente rapidamente resultado. Então assim, não é ganhar de goleada, mas é mostrar evolução, porque o Santos é só em evolução, tá bom? Mas nesse vídeo eu quero falar sobre jogadores do Sub-20 que eu acho interessantes subirem pro profissional. E a lista assim, não é enorme, mas tem jogadores interessantes. E toda vez que eu venho falar de base aqui, tem sempre os do contra, obviamente. Dá pra respeitar a opinião de todo mundo, só que o meu ponto é, não dá pra jogar a responsabilidade de tudo, de resolver os jogos nos jogadores jovens, tá? Embora eles resolvam, e a gente tem que levar em consideração que os 3 principais jogadores do Santos hoje são da base. O João Paulo, o Marcos Leonardo e o Ângelo, os 3 são formados no Santos, tá? De idades diferentes, o João Paulo tem 27 anos, o Ângelo tem 17 e o Marcos Leonardo tem 19. Tá bom? Mas são os 3 jogadores que mais trouxeram pontos para o Santos nessa temporada, tá bom? Isso não é um achismo, é um fato. O Ângelo é o líder de assistências, o Marcos Leonardo é o artilheiro e o João Paulo é o melhor goleiro do Brasil ao lado do Cássio hoje. Pronto, isso não é um achismo, é fato. Você quer contestar, contesta com outro fato. Mas esse é o fato, tá bom? É isso. Então os 3 principais jogadores do Santos, os que mais participam diretamente em conquista de pontos, são os 3 jogadores da base do Santos. Embora eles resolvam, eu não acho que essa responsabilidade tem que ficar toda neles. Então o que eu vejo, como eu olho o futebol, ainda mais olhando para o nosso clube? Eu olho que um time tem que ser formado por esses meninos, porque o Santos é isso, o Santos, os maiores ídolos da história do Santos são formados na base do Santos, tá bom? Pode procurar, fica à vontade, caso você discorde, fica à vontade. Liste aí os 50 maiores ídolos do Santos e conta quantos tem da base. Quantos são formados no clube, ou quantos vieram totalmente desconhecidos para o Santos, caso de Zito e Giovani. Tá? Robert, todo jogador desconhecido antes de chegar no Santos. Até o Léo, tá? Que não são da base, mas são desconhecidos antes de chegar no Santos. Aí vai me perguntar quantos ídolos do Santos foram muito bem em outros times famosos. E eu espero, pode vir aqui, eu espero aí, pode pesquisar, fica à vontade. Você vai dar com a cara na água, tá bom? Só tô avisando antes para você não perder seu tempo. Mas enfim, então eu quero que alguns jogadores subam, eu quero que a maioria do elenco seja formado por jogadores formados no clube, mas eu quero que o time tenha uma espinha dorsal, uma estrutura de jogadores experientes que deem respaldo para os jogadores mais jovens. E nos jogadores experientes do time hoje, pouquíssimos oferecem isso, tá? Eu vou listar. O Maicon, que eu nem gostaria que ficasse, porque eu acho que se machuca demais, mas é um jogador experiente que chama responsabilidade. O Rodrigo Fernandes é outro. Talvez um pouco o Bauerman, também chama responsabilidade, embora fale pouco, eu acho que tem que falar mais. E daí pra frente, meu irmão, você vai procurar Camacho, vai procurar Felipe Jonathan, o Madison, Angulo, Jojan Jujo, né? Todos eles que vieram com altos salários, eles não chamam a responsabilidade, né? E quando o time perde, eles se escondem nas costas do João Paulo e do Marcos Leonardo, que são os únicos a falarem. Carlos Sanches, que perdeu, que pode ser um baita cara de grupo, mas perdeu muito da liderança e evita falar em horas que tem que falar, né? Que é um cara que, quando entra, ganha a faixa de capitão do time. Tamanho respeito que ele tem dos outros jogadores, mas na hora importante de falar, não fala. Então já tá perdendo muito do espaço e da liderança que ele já teve no clube. Então assim, eu quero que o time traga jogadores experientes para justamente suprir essas carências.
que venha um cara de meio de campo e seja parceiro efetivo do Rodrigo Fernandes, que é o caso do Pituca, que seja o Alisson, não titular, mas é um cara que sabe liderar um grupo, que sabe cobrar resultado e tem respaldo da diretoria. Formado no Santos, inclusive, tá? Não sou muito fã do Alisson, já falei 1000 vezes. Não acho ele um jogador hiper criativo, mas eu acho que é um jogador de grupo interessante. Precisar sentar a bunda no banco e liderar do banco, ele lidera. Tá bom? O Santos precisa de jogadores assim, que chamam a responsabilidade, sabem cobrar resultado da molecada. E cobrar dos jogadores experientes também. É isso que o Santos precisa. Mas vamos lá. Jogadores do Sub-20 que eu subiria para a próxima temporada, tá bom? O primeiro deles é o Jair. Para mim é um zagueiraço. O Jair tem 17 anos apenas, tá? É um zagueiraço, assim como eu achava o Kaique, que muita gente aqui chamou de Pereba, embora a má fase que ele tenha passado, sim, realmente foi complicada, mas para um jogador de apenas 18 anos, geralmente é assim mesmo. Tá? O Jair tem só 17, não subiria para ser titular do time, mas para ser profissional, para jogar, para ser importante. Acho o Jair mais zagueiro do que o Luiz Felipe disparado, tá bom? E tem só 17 anos de idade. E o Kaique, que todo mundo criticava, já o Barcelona já tá interessado em comprar na próxima janela, tá? Só ficar o recado aqui para você que tacava pedra, achava chamar de Pereba e ainda bem que vendeu logo. Tá? Daqui a pouco você tá no Instagram dele pedindo pra ele voltar, monstro. Volta, monstro. Vem jogar aqui no Peixão, a gente tem saudade de você. Mas chamava de Pereba quando tava aqui, tá bom? Outro é o Kevson, lateral esquerdo, 18 anos de idade. Lateral muito ofensivo, jogou até de ponta contra a Portuguesa, por exemplo. Jogou muito bem, muito habilidoso. Jogador muito rápido, tá? Acho muito interessante pra subir, para ser reserva que seja, mas tem que estar no profissional, tem que estar vivenciando esse espaço. O mesmo vale pro Pedrinho, que é o reserva dele, que é o lateral esquerdo também, que foi a reserva do Lucas Pires, que eu acho um jogador interessante e tá batendo a idade. Eu não acho que ele vai jogar na próxima temporada no Sub-20, porque não pode. Então, assim, acabou de renovar o contrato, o jogador vai precisar subir, mas eu acho um jogador interessante, tá? É um jogador de grupo, um jogador interessante, tá no Santos faz muito tempo, e se não conseguir espaço, empresta, cara. Mas tem que subir, tá? Outro é o Ivonei, obviamente, tem que subir para jogar na posição dele, tá? Artilheiro do time e líder de assistência da temporada, tem que subir, capitão do time. O Balão, que é muito bom, o Balão tem 19 anos, assim como o Maltos, que está encostado no profissional por causa da contusão que teve. O Balão tem 19 anos, ele domina o meio de campo, cara, é um jogador muito físico e que tem talento para sair jogando. Tá? É um meio-campista muito bom, segundo volante de muita pegada e saída de bola. Pode dar muito certo no profissional, mas precisa de respaldo. Tá? Inclusive, hoje eu acho que é um jogador até mais interessante que o Sandri. Porque o Sandri sentiu muito esse impacto de críticas que ele sofreu nessa temporada. Então, assim, é um cara da mesma idade do Sandri. Pode chegar e pode agregar muito no profissional. Tá? Tem também o Miguelito, que já tá no profissional, né? Não tem por que jogar a Copa São Paulo, já tem que subir no profissional e ficar treinando com o time, tá? O Miguelito é muito importante. É um jogador que joga do lado do campo, é um jogador que joga centralizado, é um jogador muito habilidoso, foi o principal jogador nessa final, fez os 2 gols, cavou a expulsão, fez tudo, cara. Jogou demais, muito bom, muito acima da média. Você vê ele pegando na bola, você percebe o quão diferente o Miguelito é, tá bom? Jogador bem interessante. O Zabala, eu esqueci. Zabala também, zagueiro. Ele foi relacionado para o jogo contra o Fortaleza. Então, assim, esse jogo contra o Fortaleza, o Zabala vai estar sentado no banco. Ele nem foi para esse jogo, jogou o Derek. Tá? O Derek, eu tenho algumas restrições com ele. Eu acho que é um jogador que não está preparado ainda, diferente do Jair. Mas o Zabala é um jogador interessante, tá? Um zagueiro muito bom, muito seguro. Tem boa velocidade, tem boa estatura. Também boliviano, tá? Ficar de olho no Zabala, tá bom? Outro é o Patati. O Patati que jogou no profissional, foi bem nas chances que teve, embora tenha sido poucas. Eu acho que é um jogador interessante também, de lado de campo, ponta esquerda. Puxa muito pro meio para bater, diferente do Lucas Braga, por exemplo. Então assim, é um cara que vai subir e vai estar no banco de Soteldo, vai estar no banco de Lucas Braga. É um cara que vai ter algumas chances. Mas também, assim como o Ângelo, assim como o Miguel, assim como o Ivonei, ele tem que vivenciar, né, o time profissional. Então eu acho que é um cara que já tem que ir direto, já jogou a última Copa São Paulo, foi vice-campeão, tá show, já fez aí o que tinha que fazer na base e agora é partir pro profissional mesmo, tá? O Renier, que eu acho que é o último que eu vou falar aqui, o Renier é um cara complicado, porque ele tava muito bem até se machucar. Eu acho que ele volta no começo do ano, mas ele ainda tem 19 anos. Então, assim, se ele tivesse finalizado a temporada como estava sendo, e até o momento que ele se machucou, ele era o artilheiro do Santos na temporada, jogando de 9,
tá? Sendo um centroavante, saindo pro jogo e tal, não um centroavante imóvel, eu acho que ele subiria. Mas, como ele se contundiu, eu acho que ele vai ter que ficar mais um tempo no Sub-20, jogar a Copa São Paulo, se tiver condições. Deixa eu até ver aqui o regresso dele. Não sabe, né? Teve ruptura dos ligamentos cruzados, então é complicado, tá? Eu não lembro exatamente quando ele se machucou. Vou até dar uma olhada aqui no Transfer Market se tinha essa informação. Ele tá fora, acho que ele tá fora desde de maio. Então, cara, ele deve estar por vias de voltar, ele volta em fevereiro, março, por ali. Então, assim, talvez ele perca até a Copa São Paulo. Então, mas é um cara que tem que ficar pelo menos mais um tempinho no Sub-20 e subir preparado, né? Porque ano que vem ele completa 20 anos ainda no ano que vem, ainda é muito jovem. Pode ser muito importante pro Sub-20 ano que vem e subir preparado, porque as chances que ele teve no profissional ele também não conseguiu aproveitar, né? Então, é isso. Eu acho que são esses jogadores. O Santos tem qualidade técnica, tem bons jogadores aí para subir. Mas agora é formar um elenco de jogadores que resolvam o problema, para que esses meninos aqui que eu citei cheguem com respaldo para jogar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se o Santos tiver com o meio de campo, tivesse o meio de campo com o Fernandes, Pituca e aí entra o Ivonei de 10, beleza. Por quê? Porque ele vai ter respaldo para jogar. Ele vai ter um meio campo forte o suficiente para aguentar o tranco por ele. Ou que ele entre num segundo tempo com o meia, que fosse o Cristaldo, por exemplo. Olha, o Cristaldo é titular, mas não tem o titular hoje, vai jogar o Ivonei. Junto do Pituca e do Fernandes. Aí vale a pena. Agora, você pega recheia esse time de moleque e os caras mais velhos não dão respaldo pra eles, como é que esse time vai brilhar? Entende? É esse ponto que eu defendo. Se você olhar pro Santos, campeão de 2002, Santos de 2004, que tinha jogadores formados na base, que eram muito bons, o time de 2010, 2011, também tinha jogadores mais velhos com estofo suficiente pra aguentar a pressão por eles. Entendeu? Dracena, Durval, Léo, Arouca, né? Então assim, tinha jogadores para isso. O Elano, que era da base, né? Mas tava ali também para dar essa responsabilidade, o próprio Robinho em 2010, esses caras que quando estavam em 2002, 2004, tinha outros jogadores para isso, né? Fábio Costa mesmo, que acabou, por mais que seja jovem, jogador interessante, o próprio Léo, que já era mais experiente, o Maurinho da lateral direita. Então tinha jogadores para assumir essa responsabilidade, né? Até o Alberto, que não era um craque e tal, mas era um cara mais velho e que deu respaldo para que o Diego, o Robinho, o Robert no banco com 31 anos pro Diego com 17, né, davam estofo para que esses meninos brilhassem. Então é isso que eu olho. Não precisa ser hiperestrela, mas jogadores que deem respaldo para que essa meninada brilhe. Entende? Esse é o meu ponto e é esse ponto que eu defendo. Agora eu quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários, tá certo? Faz o cucu, curta, comente, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão, queijo, até logo e